O kit de misturas que viralizou no ABC. E são todos montados aqui, embalados a vácuo, com a melhor qualidade para você. E esse é o kit Família Premium, que vem carne em cubos, bife, almôndegas, carne moída, frango, salsicha, calabresa, linguiça toscana, franga passarinho e bisteca. Então conta comigo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Um kit completo pra semana toda, que você pode retirar lá no consulado do churrasco, que fica bem em frente à Santa Casa de Mauá, ou receber no conforto da sua casa. Confira mais informações aqui na descrição. Toda reunião tem aquele problema para conseguir um coffee break de qualidade. Sou a Aline Valverde, da Padaria Sabor do Pão, e vim trazer a solução para você. Somos uma padaria com mais de 16 anos de experiência e temos um setor exclusivo para coffee break corporativo. Totalmente estruturado para atender eventos com praticidade, muito capricho e padrão profissional. Desde encontros reservados até evento com maior número de convidados. E trabalhamos com duas opções, somente os produtos ou serviço completo, com montagem, decoração e atendimento. Além disso, fazemos produtos sazonais personalizados, que servem para os seus colaboradores ou para os seus clientes, como kits, lembrancinhas, panetones e tudo com a sua logomarca. Se precisar de um coffee break bem feito, de qualidade, nos mande uma mensagem. Fala galera, hoje eu vim aqui na monta dos iPhones, eles ficam localizados no centro de Mauá, próximo ao shopping. E hoje eu vim aqui para adquirir meu novo iPhone 17 Pro Max. Só quem já teve essa experiência sabe a emoção que é trocar de iPhone. E eu troco todo ano com ele. É uma loja que eu confio muito. Eles trabalham com aparelhos seminovos, lacrados e também fazem upgrade. Eu optei pela cor Silver, foi a cor que mais me encheu os olhos. Porém, eles também têm outras cores e outras opções de aparelhos. Então bora abrir esse 17 Pro Max comigo? Você interessado em nossos serviços de link de pagamento e maquininha de cartão, pode nos contatar pelo nosso 0800 via WhatsApp ou se cadastrar no site que entraremos em contato, paypags.com. Acesse sua conta, clique em Criar nova conta, selecione pessoa física ou jurídica, preencha os dados de maneira bem intuitiva. Após finalizar, entraremos em contato com você. Paypags. Vender parcelado sem estresse e praticidade para o seu negócio. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael Oliveira, advogado, vocês estão no podcast Juros Negócios. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua audiência, pedir para que você ajude e incentive esse humilde podcast a continuar funcionando. E como você pode fazer isso? Dando a sua curtida, compartilhando, se inscrevendo no canal, manda no grupo da família, manda no grupo da empresa. Se tiver alguma informação, algum episódio relevante aqui, não deixe de dar essa moral pra gente, tá bom? Hoje senta aqui comigo para bater um papo, alguém que eu conheço há bastante tempo, uma colega de profissão, foi colega de faculdade também, doutora Andréa Guerra, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, doutor Rafael, muito obrigado pelo convite, espero contribuir com todo o pouco conhecimento que a gente adquire, né, na caminhada. E é um prazer estar aqui para participar. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceito o convite. Eu te conheço, que nem eu acabei de falar aqui, eu te conheço desde a época de faculdade. Cheguei a pegar carona contigo, inclusive, para ir para a faculdade ali em São Caetano. Mas eu não conheço a sua história dali para trás. Quem é aquela criança, André? Você é de onde? O que você queria fazer desde quando você era criança? Conta um pouquinho da sua história para mim. Quando eu era criança, eu
me via dando aula. Eu dava aula para os blocos da parede da minha casa e acabei ensinando muitos amigos da escola mesmo, matemática principalmente, que eles tinham muita dificuldade. Inclusive, essa semana eu conversei com um amigo meu e de primeira a quarta série, na verdade até a oitava, né? E eu falei para ele que ele é um orgulho, foi um menino que eu ensinei matemática nessa brincadeira, e ele é veterinário, ele é obstetra, e tem um outro também, colega, né, de escola, que hoje ele é um cardiologista bem renomado. Olha que legal. E com o passar do tempo, comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei numa rede de supermercados, trabalhei lá por cerca de 7 a 8 anos, e depois eu fui para o ramo da papelaria. Comecei a trabalhar com vendas, com telemarketing, e vendia materiais de escritório para informática, para empresas, e dali eu fui das papelarias aqui de bairro, né, em Mauá, eu cheguei até uma das maiores de São Paulo. Trabalhei por 5 anos nessa última, e foi quando eu iniciei a faculdade. Cheguei na faculdade, fiz a matrícula para administração. E voltei para a empresa e teve uma reunião lá. E de acordo com o que o gerente falou, eu comecei a pensar, eu falei assim, espera aí, eu estou fazendo um curso para a empresa ou para mim? No mesmo dia, à noite, eu saí eu fui no horário do almoço. No mesmo dia à noite, eu voltei na faculdade e mudei o curso para Direito, que era algo que eu sempre tive vontade também. E ali começou a minha trajetória, né? Uma coisa que eu sempre tive, desde que eu comecei a faculdade em si, era a área trabalhista, né? Eu não pensava na área previdenciária. E me formei com essa mesma área. Após 5 anos ali, passei na ordem, comecei a advogar. Conheci amigos excepcionais, como o Dr. Rafael, que a gente carrega para a vida, né? Infelizmente, alguns ficam, o caminho, né? Cada um segue um, mas aqueles master continuam, né? E aí eu comecei a atuar, né? Na advocacia, onde no início de carreira a gente não consegue focar numa área específica, que é mais difícil, né? Então, chega um cliente da área de família, da área de alimentos, mas eu sempre gostei da área trabalhista e comecei a me apaixonar pelo direito previdenciário. Claro que eu tive que estudar, porque na faculdade nós não tínhamos essa grade. Hoje já tem, hoje a faculdade já tem a disciplina, né, direito previdenciário, mas na nossa época não. Então a gente vai se aprimorando tudo, e eu costumo dizer que é um misto de amor e ódio, né? Eu amo direito previdenciário e odeio o INSS, né? Então, essa é a minha trajetória. Hoje eu tenho meu escritório, né? Eu trabalho sozinha, prefiro ter parcerias, né? Tenho bastante amigos, indico bastante clientes também, né? Então, essa é a minha contribuição aqui nesta apresentação.
Muito obrigado. Eu não sabia que você tinha trabalhado nessas áreas e você continuou trabalhando, enquanto estava fazendo a faculdade, você continuou trabalhando nesse ramo de papelaria, de instrumentos para escritório e tudo mais? Isso, eu trabalhei durante o período que eu iniciei a faculdade, eu trabalhei por 3 anos. Faculdade de Direito são 5 anos. E eu sempre fui uma boa funcionária em todas as empresas que eu trabalhei. Eu sempre dei o melhor de mim. E eu precisava sair para fazer estágio. Eu não tinha como pedir demissão, porque eu perderia os meus direitos, eu não teria como arcar com o pagamento, enfim. E aí eu conversei com a minha gerente, só que na empresa eu fechei um dos contratos com o Banco Itaú. E eu faturava sozinha naquela época Uns 15 anos atrás. mais 18 anos atrás, eu faturava 2 milhões só de papel. Fora os outros produtos de informática que a gente tinha uma margem muito boa e eu vendia muito bem. Então, eu era uma funcionária que não tinha razão para dispensa. Não, a minha gerente falou assim, eu não consigo te dispensar. Aí eu falei assim, mas conversa, né? E o dono da empresa era uma pessoa muito... Era uma empresa grande, é um porte muito grande mesmo, mas ele era muito familiar. E, paralelo a isso, na época eu participava de uma célula. E isso é uma coisa muito marcante, porque geralmente na célula as pessoas oravam pedindo para abrir portas de emprego, né? Para que Deus abrisse portas de emprego. E eu fiz um pedido inusitado, que eu estava pedindo para que Deus abençoasse para fechar aquela porta de emprego para eu poder atuar naquilo que eu gostaria de atuar, né? E oramos e depois de um tempo o dono da empresa conversou com a minha gerente e ela me chamou que ele queria conversar comigo. Aí eu fui, conversei com ele, tudo. E ele me ofereceu para ficar no outro departamento, na área de licitação, que eu ia trabalhar com o direito, ia ficar só nessa área. Mas não era o que eu queria, não era a minha intenção. E aí eu expliquei, conversei com ele, e paralelo, orando sempre. E aí depois a Rose chegou e falou assim, menina, não sei o que você fez, mas, falou o nome do dono da empresa, ele vai te dispensar, né? Com todos os direitos trabalhistas, tudo. Uma empresa muito boa, que eu sou muito grata, né? Até hoje, muitas coisas que eu conquistei na vida foi lá. E, claro, também pelo meu trabalho, pelo meu desempenho. E aí eu saí e fui fazer alguns estágios, né? Eu trabalhei no BR Jurídico, em São Caetano, trabalhei em 2 empresas em Ribeirão Pires, eu nem sei se eu posso ficar falando nomes. Não precisa falar o nome, tá tudo bem. Porque às vezes a gente fala né, de alguma empresa e a gente não pode. E eu fiz estágio também na prefeitura. E aí eu fui fazendo estágios. Na prefeitura eu conheci uma amiga, né, a doutora Monique Sanches, na época a doutora Suzy,
também. Suzy Gouveia. Suzy Gouveia. Que mudou de vida totalmente. Mudou de vida. Agora ela é cabeleireira nos Estados Unidos. Mas E das bravas, renomado também, né? E aí a doutora Monique me fez um convite. Na época eu ainda não tinha passado na OAB. Se eu gostaria de estar com ela no escritório, trabalhar juntas. E ela era de São Paulo. E eu aceitei, nesse inteirinho eu passei na OAB. Aí, logo que eu passei na OAB, ela optou por voltar lá para onde ela morava, né? Lá na região de São Paulo. E eu fiquei no escritório aqui, continuamos com alguns clientes que tínhamos na época do escritório. E depois eu toquei a minha vida aí sozinha. Sozinha. Com Como é Deus, que foi né? essa... Porque a gente fala aqui, o podcast, o maior nicho do podcast aqui, a gente fala sobre empreendedorismo. E eu entendo que o profissional autônomo, que nem o nosso caso, também é um empreendedor, porque você não é registrado, então você depende de fazer ali o seu faturamento e tudo mais. Você já tinha tido um ato de coragem antes, quando você abriu mão do CLT para estagiar. O que os estágios, a gente sabe que o primeiro estágio que eu tive mesmo na Caixa Econômica Federal, eu ganhava R$475. E tinha que tirar a alimentação e o transporte desse valor, lá na Paulista. Então imagina como é que era. Então imagina você passou por tudo isso também. Acho que para você tomar a decisão de ter um escritório sozinha não foi tão difícil depois disso que você já tinha feito. Esses estágios que você foi fazendo ao longo desse período já eram focados para a área que você atua hoje ou você foi aprendendo outras áreas? Na verdade, eu sempre fiz estágios voltado para a área do direito do trabalho. Em São Caetano, nesse escritório que eu falei, era um escritório que ele tinha diversos segmentos, né? Porém, ele também atuava na época, estava começando a Câmara Arbitral. Sim. E eu tive uma experiência, é algo que eu não gostei, eu não vi como algo produtivo e algo que te trazia ali um título executivo extrajudicial, mas que te demandava tempo dobrado, né? Você ia ter que propor uma ação posterior para cobrar esse título, né? Exatamente, que era sempre o que mais acontecia. Eu trabalhei com empresa, né, como reclamada, que é outra área também que eu atuo, mas não é o meu foco. O meu foco é, de fato, o reclamante, a pessoa física ali, o trabalhador, né? No caso segurado, no caso de direito previdenciário, pessoas física mesmo, pessoas comuns que necessitam, muitas vezes, principalmente na área previdenciária, a gente vê muitas pessoas carentes de informações, de saber quais são os seus direitos, né? E é isso. E aí você está há quantos anos com o seu escritório já? O meu escritório, desde 2010, são 16 anos. 16 anos em fevereiro. Em fevereiro fez 16 anos que eu iniciei com a doutora Monique. Em outubro, novembro, mais ou menos, eu já estava sozinha. Então olha só. Vai fazer 16 anos. Bom, você para mim é uma das referências em direito previdenciário. Sempre que eu tenho alguma dúvida, é para você que eu ligo, para trocar essa figurinha, para bater um papo. E eu não trouxe ninguém dessa área aqui ainda para conversar comigo. Como o foco do programa aqui é o empreendedor, tinha duas coisas que eu queria
muito bater um papo com você e entender um pouquinho mais. Agora que a gente já entendeu a sua trajetória, a sua história, agora vem a hora de enriquecer os nossos conhecimentos às suas custas. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de direito empresarial, ou quando a gente fala de empresa, é muito raro a gente ver um advogado consultor na área de direito previdenciário. O que você pensa a respeito disso? O que as empresas lucrariam em ter um consultor nessa área? O que a empresa pode se defender? Porque a gente vê muitas vezes demandas trabalhistas que vêm de erros administrativos nessa parte. Seja no preenchimento de um CAT, seja na entrega de uma documentação, em várias coisas. O que você pensa a esse respeito? As empresas em si, elas não têm, elas não é que elas não se preocupam com um profissional que dê esse tipo de consultoria. Por quê? Porque o direito previdenciário, ele, quando fala em direito previdenciário, o que as pessoas associam? Aposentadoria, pensão por morte, benefício por incapacidade temporária, permanente, aposentadoria por invalidez, e acaba deixando fica uma preocupação de lado em relação aos direitos previdenciários do empregador, em relação aos empregados, em relação aos impostos, e isso muitas vezes acaba gerando demandas, como o Dr. Rafael pontuou, gerando demandas trabalhistas por falta de conhecimento mesmo. E o papel do advogado consultivo nessa área é de extrema importância para as empresas, né, para o empregador. Não importa se você, né, se a sua empresa tem 5 funcionários, 1 funcionário, se você não tiver, se a empresa não tiver a legalidade, se a empresa não agir conforme a legislação vigente, independente dela ter 1 funcionário, 100 funcionários, ela pode ser autuada. Ela pode ser autuada pelo fisco, ela pode ser autuada pelo próprio reclamante numa ação trabalhista, e aí acaba incidindo os impostos, acaba incidindo multa. Então, é de uma importância extrema a presença de um advogado consultor. É algo que não se vê, né? Porque é muito comum, eu pego alguns casos de aposentadoria lá no escritório também, quando você pede o PPP, tem muito PPP que é preenchido de forma incorreta ou incompleta. Tem lá um agente, mas não especifica aquele subagente ali dentro para a gente ter uma noção de insalubridade ou periculosidade. É muito, muito comum isso acontecer, né? Na verdade, o preenchimento do PPP, ele deve ser num departamento específico, deve ser feito por um profissional competente que entenda o que está sendo feito ali. Por quê? Geralmente, as empresas mandam para o segurança do trabalho fazer esses PPPs. E nem sempre o segurança do trabalho ele tem o conhecimento legal. Então, ele muitas vezes usa o tipo de medição inadequado, ultrapassado, que vai trazer aí um gasto dobrado, às vezes triplicado, porque muitas vezes não consta lá o profissional ambiental, não consta os dados corretos do profissional da saúde que tem que assinar. Então, assim, tem todos os campos que
que necessita. A questão de colocar lá que o equipamento é eficaz, colocar um S por si só não caracteriza que aquele documento está adequado, está feito da forma correta. E os profissionais que têm esse conhecimento, eles vão apontar e a empresa, né, o empreendedor vai acabar tendo gastos. Por quê? Porque se ele não fizer, ele ainda vai sofrer uma ação, né, para que ele faça, ainda vai ter que custear o advogado da parte contrária, né? Então, às vezes, eu vou pagar aqui segurança do trabalho que está iniciando, mas isso pode sair o barato que sai caro, né? Então, as empresas, elas necessitam de pessoas qualificadas, né? Elas precisam de advogados também que levem conhecimento para os funcionários nessa área. Por quê? Porque não adianta só a empresa entregar um EPI, né? Se ela não tiver, o Dr. Rafael é expert nessa área, se ela não tiver um profissional que fale para ela, olha, você tem que entregar, mas ele tem que assinar o documento. Por quê? Porque se não assina, não, mas eu conheço, esse cara é gente boa. Se ele não assina, daqui a um tempo ele vai sair da sua empresa e vai te processar. Vai usar o termo popular, colocar no pau. Vai. Né? E aí, o prejuízo vai ser de quem? Da empresa? Tudo que você não tiver comprovado com a assinatura, você tem que pagar de novo. Exatamente. E aí também, o profissional, ele vai fazer o quê? Ele, além dele dar consultoria previdenciária para a empresa, ele vai dar consultoria também para os seus funcionários, para os funcionários do empreendedor, que vai saber o quê? Que ele tem que pegar aquele EPI e ele tem que usar. Não é para ele pegar aquele EPI e usar lá em casa para dormir, que trabalhou a noite inteira e não consegue dormir de dia. Aí quer colocar Aí coloca o protetor auricular para inibir o ruído. Isso não funciona. O funcionário, ele tem que ver. E a empresa também tem que ter aquele profissional que vai dar informações para que a própria empresa fiscalize o uso. Porque se a empresa também não fizer, também não está agindo corretamente, pode ser penalizado. Quando a gente fala de dar a assessoria também para os funcionários, o pessoal me procura bastante quando tem alta do INSS, mas não tem alta do médico do trabalho. O que a empresa faz? Como é que agir? E o limbo jurídico, doutor, como é que fica nisso aí? O limbo previdenciário. Essa é uma questão muito debatida. Essa é uma questão que mais acontece. Como eu coloquei aqui, é um misto de amor e ódio. Amo direito previdenciário, amo direito trabalhista, mas odeio o INSS. E o que acontece? O INSS deu alta, liberou o funcionário para trabalhar e o médico do trabalho está vendo ali que ele não tem condição. Ele arrasta a perna. Como que ele vai trabalhar? Como ele vai entrar da portaria? Como que ele vai descer do ônibus quando tem transporte próprio, né, da empresa? Como que ele vai descer arrastando uma perna, entrar, atravessar? Quanto tempo ele vai conseguir chegar no banheiro, né? Eu falo isso porque eu tenho uma situação assim, semelhante a essa. E aí, a empresa, de certa forma, ela acaba sendo responsável. Por quê? Alguém tem que custear esse rapaz. Ele não pode ficar sem nada, que é o que mais acontece, tá? É o que mais acontece. Então,
que eu costumo fazer, né, nessas situações? Eu entro já com uma ação, né, de restabelecimento, e aí já junto todos os documentos, prontuário médico, tudo que a gente puder, e converso com o segurado, né? Porque assim, às vezes o segurado também, ele fica receoso de buscar uma tutela jurisdicional em face da empresa trabalhando. Ele tem medo do quê? De perder o emprego. Então, é algo assim que as empresas têm que entender qual é o papel, né, da própria empresa, e a gente tem que ter o jogo de cintura. Sem o jogo de cintura, sem conhecimento técnico, sem entender, a gente não consegue auxiliar as pessoas nessa seara, né? Por exemplo, cabe ao INSS, cabe à empresa, nesse caso, muitas vezes, aceitar o trabalhador, ele vai trabalhar um dia e ele não vai conseguir. Então, ele vai novamente pegar aquele atestado, vai ficar o tempo que o médico der, do 16º dia, vai novamente ingressar no INSS. Em contrapartida, o papel do advogado previdenciário é estar pedindo restabelecimento e comprovando que ele não tem condição de trabalhar. Né? É difícil, mas é uma situação que tem que ser ponderada, porque assim, é diferente de você ver um funcionário que faz corpo mole e um funcionário que arrasta a perna, não consegue trabalhar, né? Então, tudo isso, o advogado consultivo, ele tá ali para orientar a empresa da melhor forma, né? Até porque hoje nós temos também a questão humanística, né? Humanística. Como que podemos deixar um trabalhador que sempre prestou serviço aí passar necessidade, passar fome? Sim, né? Então, eu acredito que tudo isso é 2 pesos, 2 medidas, né? É ponderar, é o equilíbrio, né, que existe no direito, na nossa profissão em si. Antes de você chegar, eu estava conversando aqui com o pessoal, e aí é outra dúvida que surge pra gente. De maneira geral, aumentou muito o número de MEI, né? Hoje em dia tem muito trabalho informal, muita gente como MEI fazendo a contribuição através do MEI, a contribuição que consta lá. Ele fica segurado do quê com essa contribuição do MEI, doutora? Excelente pergunta. O MEI, ele dá o direito de aposentadoria por idade e para receber um salário mínimo vigente à época da aposentadoria. Essa aposentadoria por idade tem um período mínimo de contribuição como MEI, que nem tem no caso da contribuição ordinária, ou não? Sim, tem que ter o tempo de contribuição. Se a pessoa não era filiada antes da reforma de 2019... de 13 de novembro de 2019, ela tem que contribuir por 20 anos. Ela tem que ter o mínimo de tempo de contribuição, né? 20 anos de contribuição com mais a idade. E a idade. Então, por exemplo, eu já dei uma sugestão dessa para uma pessoa que tinha 45 anos na época e nunca tinha trabalhado. Falei, olha, você pode fazer um MEI, porque ela vendia, né? E ela nunca contribuiu como autônomo, nem como individual, nada. Eu falei assim,
primeiro, que você vai estar assegurada se você tiver algum problema de saúde, né? E você tem essa segurança. Tem que ter, por exemplo, para a pensão por morte, a pessoa tem que ter pelo menos 1 ano de MEI, 12 meses. Quando a pessoa tem... quando a pessoa sofre um acidente, ela tem que ter a carência lá, as doenças não entra na carência também. Aquele rol de doenças, ele não contribui, ele não breca receber um benefício. Por exemplo, tornei MEI, abri meu MEI e descobri dali 2 meses que eu sou portadora de uma doença incurável, de uma doença ruim, né? Autoimune, alguma coisa assim. Autoimune. Eu vou fazer o tratamento, eu vou ter direito, eu vou estar assegurada, tá? Auxílio doença, auxílio acidente não tem direito. Auxílio acidente não, mas auxílio doença sim. Tava andando, tropecei, eu tenho direito. Quebrei o pé, tenho direito, como MEI. O que é importante aqui? Vamos supor, uma pessoa trabalhou... Vou dar o meu exemplo. Eu trabalhei, 25 anos antes de começar a advogar. Trabalhei 25 anos e abri o MEI, né? Não estava advogando, não era advogada, mas abri o MEI, estou ali trabalhando. E aí... Antes de 2019, com 30 anos, mulher já se aposentava. 30 anos de contribuição. 30 anos de contribuição, salvo engano, era 53 de idade. Isso mesmo. E aí atingi lá a minha idade e antes da reforma, eu tinha 30 anos trabalhado. Por quê? Trabalhei 25 anos e tinha 5 de MEI. O que eu posso fazer? Eu posso recolher a diferença do MEI. Eu posso recolher, porque hoje o DAS, você paga o 5% do INSS e a taxa da prefeitura lá, né? As taxas que precisam pagar. Então, eu contribuo com o INSS com 5%. Por isso que é um salário mínimo. Só que eu trabalhei aqui, tinha um salário excelente aí, e eu quero melhorar, eu quero manter o nível, me aposentar. Não, eu quero me aposentar com o tempo adquirido antes da reforma, Sim. Antes de novembro de 2019. Pô, contribuí 5 anos, eu vou no INSS, vou gerar a diferença, vou ter que pagar? Vou ter que pagar, né? Eu gero a diferença e me aposento por tempo de contribuição no direito adquirido, que é mais benéfico. Era mais benéfico. Todos que tiverem direito até antes da reforma, seja inclusive na especial, é mais benéfico. Né? Mais benéfico. Então, eu tenho essa possibilidade. Fiz 62 anos, contribuí por 15 anos, fiz 62 anos. Vou esperar 3 anos? Ou eu vou fazer o pagamento? Vou fazer o cálculo e complementar a contribuição. Vai ficar X, eu vou ter X, que aí entra o planejamento previdenciário,
né? Que é o quê? É você ter um planejamento. Um assunto acaba puxando o outro. Então, para você saber o que é melhor, você tem que ter um cálculo, você tem que saber quanto tempo você tem de contribuição, como eram as suas contribuições passadas, né? Sempre foi de um salário mínimo. Aí eu não sei se vale a pena. Aí a gente tem que fazer um estudo para apresentar pro funcionário, no caso, se for para um empreendedor, se for prestar esse tipo de consultoria para uma empresa, tem que verificar se de fato apresentar para ele, ver o que ele quer, né? Essa contribuição complementar só vale no caso do MEI, ou vamos supor que a pessoa tenha contribuído 25 anos antes da reforma e faltariam 5. Ela consegue fazer a contribuição desses 5 que ficou faltando antes da reforma ou não? Não necessariamente. Se ela contribuiu abaixo do mínimo, abaixo do salário que deveria contribuir, é possível fazer a complementação. Agora, se está zerado, não. Se nunca contribuiu, por exemplo, trabalhou 25 anos, aí ficou 5 anos sem recolher. Ela perdeu a qualidade de segurado, ela vai começar do zero. Esses 5 anos, ela não consegue. Existe uma brecha na lei que é possível recolher até 6 meses, tá? Eu não vi ainda êxito nisso, mas há estudos que é possível fazer esse recolhimento. Quando eu falo para o cliente sobre isso, eu acabo explicando para ele que ele pode recolher esses 6 meses, falta só esses 6 meses, que ele pode recolher, podemos ter êxito como podemos não ter, né? Porque a contribuição, por que não pode recolher tudo de uma vez? Por que não pode complementar? Primeiro, porque você complementa aquilo que está faltando. Ali está faltando integral. Então, o fato de não ter contribuído, ela não pode recolher, né? Eu tive uma situação que eu fiz o recolhimento de uma pessoa que estava passando muito mal, estava em fase terminal mesmo, e os recolhimentos feitos eram tudo abaixo do valor. Eu consegui fazer o recolhimento, gerei a guia, foi feito o pagamento e acho que 1 ou 2 dias depois, infelizmente, ela faleceu e os dependentes conseguiram receber a pensão por morte. Entendi. Né? Mas aí é a complementação. E foi agora também, depois da reforma, tá? Isso é possível depois da reforma. Tá. Mas assim, a complementação do MEI, tive situações também no escritório que, em caso de professores, trabalhou muito tempo no empresa e depois parou de trabalhar a empresa, foi dar aula como pessoa jurídica, mas não recolhia os impostos corretos, então pagava aquele MEI, aquele 5%zinho ali. Também fiz e tive êxito, tá? Isso aí a gente tem êxito, Tá. né? Nesse tipo de recolhimento. Agora, dos 6 meses, eu tenho minhas ressalvas, então eu sempre jogo muito claro, muito limpo, de forma muito limpa, porque senão depois vai falar, doutora, mas recolhi esse valor e não deu, então eu deixo bem claro. Às vezes a pessoa até assina lá essa informação, que está ciente.
É isso, não não, sei é isso mesmo. As minhas dúvidas eram essas. Então, quem quiser te procurar, quem quiser ter essa assessoria sua, quem quiser fazer um planejamento previdenciário contigo, como é que as pessoas te acham? Quais são as suas redes sociais? Se você quiser falar também o seu telefone, fica à vontade, aproveite o espaço, que o espaço é seu. Tá. Bom, eu atuo. Meu escritório fica em Mauá, né? Eu trabalho muito de online também, porque às vezes a pessoa não tem disponibilidade de tempo, né? Então, eu estou à disposição através do meu WhatsApp, né? O telefone é 11 97 444 1868. O meu Insta é pessoal, né? Mas é DRA Andréa Guerra. Você me encontra nessas redes sociais. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo conhecimento. Pode ter certeza que eu também fiquei com algumas dúvidas aqui de membros da minha família que eu vou entrar em contato contigo para ver se a gente consegue resolver alguma coisa. Obrigado por abrilhantar esse episódio. E você que acompanhou até agora, se ficou alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários e eu repasso para a doutora André e depois a gente consegue fazer essas respostas, esse bate-bola para vocês. E se você assistiu até agora, é porque foi interessante, então não deixe de compartilhar, divulga esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas e eu espero vocês aqui no próximo episódio. Muito obrigado, doutora. Eu agradeço, doutor Rafael, agradeço as pessoas que estão assistindo, me coloco também à disposição aí de quem precisar, quem quiser esclarecer alguma dúvida, pode encaminhar para o doutor Rafael, será um prazer responder para vocês, e até a próxima. Com certeza. E se você tem alguma sugestão de convidado, deixa aqui embaixo que a gente vai analisar. Até mais, até semana que vem.